Agora vamos falar sobre estudar a Bíblia, de como a meditação na palavra pode melhorar as nossas relações. E eu converso agora com Milene Costa, teóloga, filósofa, doutoranda em Ciência da Religião pela PUC Minas. Ah, que alegria, minha professora! Prazer tê-la conosco, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você aqui. Milene, vamos lá. Como iniciar um estudo da Bíblia? A pessoa que não sabe nada, que nunca leu a Bíblia, hoje descobre que ela está com vontade de aprender mais, de entender. Como que inicia? Olha, eu acho que um dos pré-requisitos é exatamente o que você disse: a disposição e a abertura para o aprendizado, né? Porque a Bíblia é um livro muito antigo e está numa cultura, inserido numa cultura muito antiga, com uma linguagem também muito antiga, porque nós temos o hebraico e nós temos o grego. Então, é interessante que essa disposição aconteça e essa abertura para que a pessoa possa entender e compreender que ela vai estar inserida numa realidade muito diferente da sua. Mas os textos têm muita sabedoria para os nossos dias. Então, quando a gente tem disposição e abertura, eles falam conosco. Milene, tem muita gente que acha difícil entender alguns textos. Como ter essa compreensão do que está escrito? Então, hoje nós temos muitas ferramentas, porque de fato o texto tem um contexto, tem uma história muito diferente da nossa. Então, por isso que eu sempre digo que estudar a Bíblia é muito importante, porque só a leitura, ela não dá para a gente a compreensão que a gente precisa. Então, hoje a gente tem ferramentas para entender essas palavras que estão em outra língua, para entender contextos. Hoje nós temos comentários para nos ajudar nas interpretações. Então, a gente precisa, de fato, entender que nós estamos estudando um livro que não foi escrito agora para a gente. E hoje nós temos ferramentas, comentários, nós temos dicionários, nós temos estudiosos. A gente fala que a ferramenta mais forte que a gente tem para o texto bíblico é a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar textos. E hoje a gente tem uma disciplina chamada hermenêutica bíblica, que ajuda a gente a entender as diversas formas de olhar para aquele texto, de analisar aquele texto, interpretar para poder extrair aquela mensagem de sabedoria para os nossos dias. A Bíblia, a palavra Bíblia, daí que vem biblioteca também, é um conjunto de livros, né, Milene? Como que ela é dividida? Olha, essa palavra biblioteca é muito legal, porque a Bíblia está dividida, não, como a gente diz, historicamente, cronologicamente. A Bíblia está dividida pedagogicamente. Então, são os blocos de livros que têm afinidades. Então, você tem, como uma biblioteca, aquele grupo de livros que falam sobre aquele assunto, que tem aquela certa literatura, aquele tipo de literatura. Por exemplo, nós temos os livros dos profetas. Então, eles estão reunidos, próximos, com o grupo dos profetas. Os poéticos. Então, são os livros poéticos históricos. E aí eu estou dando exemplos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, você teria os evangelhos. Então, são aqueles livros que têm aquela peculiaridade, aquela singularidade, porque eles estão divididos, como numa biblioteca, de maneira pedagógica, ensinando a gente sobre aquele tema. Milene, se fala muito que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. O que é isso? Sinóticos significam semelhantes. Marcos é o mais antigo e você teria, então, Mateus e Lucas, usando Marcos como fonte para organizar e escrever seus próprios evangelhos. Eles têm uma narrativa muito parecida.
eles têm histórias muito semelhantes. Como o Evangelho de João foi escrito depois, ele não procura ser tão semelhante quanto Mateus, Marcos e Lucas. Por isso que ele está fora dessa classificação, que é uma classificação teológica, uma classificação de análise desses evangelhos. Por isso que sinóticos semelhantes, os três, Mateus, Marcos e Lucas. Milene, quando a gente estuda a Bíblia e começa a aprender mais, o estudo da Bíblia, ele pode melhorar as nossas relações? Pode, muito. E a gente tem exemplos disso nesses mais de 20 anos de estudos bíblicos. Eu vejo, eu percebo, as pessoas relatam como as transformações começaram a acontecer na maneira de ver as relações. É muito interessante porque eu sempre me pergunto se a gente se transforma de verdade ou se a gente muda a maneira de ver as coisas. Porque mudar a maneira de ver as coisas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente acredita ser verdadeiro ou não, quando a gente muda a maneira de ver, a gente muda a atitude. A gente muda a maneira de pensar sobre aquilo. E os textos bíblicos, eles têm essa riqueza, eles vão alterando a nossa maneira de ver, como se fossem tirando véus dos nossos modos de compreender as coisas. Milene, quando você fala 20 anos, meu marco é o Antônio. Foi 1 ano antes do Antônio nascer que eu te conheço. O Antônio fez 22 anos. Então, são 23 anos de estudo, dando aulas de estudo bíblico. Nesses 23 anos, com certeza, você tem muitos testemunhos. E eu queria que você me contasse um testemunho de um aluno seu, de uma aluna, que vem na sua mente agora, assim, que você possa contar pra gente do que o estudo da Bíblia, do que a presença do Senhor, de que abrir os olhos, ou então ver de forma diferente, ou aprender mais sobre a palavra de Deus, mudou a sua vida. Você falou que vier na sua mente, eu lembrei exatamente de um caso de uma aluna que ela já fazia alguns anos os cursos e ela estava tirando o lixo de casa e encontrou com a vizinha dela. E a vizinha dela parou e chamou e perguntou: o que aconteceu com você? Você está diferente, você não é a mesma pessoa. A gente mora tantos anos aqui, uma do lado da outra, e eu percebi que você mudou. E ela falou assim: Milene, eu nunca conversei com ela, assim, a gente esbarra, e como é que essa pessoa percebeu que eu mudei, né? E ela disse: olha, eu estou fazendo um curso há tantos anos, e esse curso está mudando a minha maneira de ver as coisas, então eu estou ficando mais leve. E essa vizinha dizia para ela: o seu semblante está diferente, você ficou uma pessoa mais acessível. E ela disse para mim: Milene, eu nunca imaginei que eu fosse passar essa imagem sem nenhuma palavra. E ela estava falando exatamente da mudança que estava acontecendo de dentro para fora, mas era vista por uma pessoa que ali, do lado, uma vizinha. Então veio essa referência desse testemunho de uma das alunas contando a transformação dela durante esses anos de curso. Maravilhoso! E a sua, né, Moninha? Que a gente não pode esquecer, né, velho? Eu ia falar, tem uma aluna também que quando estudou o Sermão do Monte, começou um choro, que eu não parava de chorar. Caiu na real. Do Sermão do Monte. Ai, Milene, maravilhoso demais. A Bíblia é maravilhosa, ela é apaixonante. A Bíblia nos revela quem Deus é e quem somos nós. Eu acredito que a Bíblia nos aproxima para essa notícia de que Deus habita em nós, sabe? E essa notícia é um despertar para que a gente possa encontrá-lo a cada dia em nós. Eu acho que essa notícia que o Evangelho trouxe para as nossas vidas é de uma aproximação mais íntima, é de um encontro mais pessoal com esse Deus que escolheu habitar na humanidade. Então, acho que a Bíblia revela isso, sabe? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como a gente pode se aproximar de Deus se aproximando da gente.
e como encontrá-lo dentro da gente. E como cultivar essa comunhão muito íntima e muito perto da gente, ao ponto de Jesus falar, somos um. Né? Em João 17, que é a oração que ele fala, pedindo que a gente encontre essa unidade como ele encontrou. Ai, que lindeza. Qual que é a diferença de ler e meditar a palavra de Deus? A leitura, ela pode te escapar, porque você lê o texto e vai para o dia a dia, vai para as questões da sua vida. A meditação é como se você fosse se alimentando daquilo, é como se você fosse ruminando aquilo dentro de você. É como se você tivesse uma atenção e uma contemplação. É como se você encarnasse aquela palavra, deixasse ela habitar em você, morar, encontrar espaço para viver em você. Então, acho que a meditação é como se a gente pudesse dizer assim, habita em mim, vive em mim, dá fruto em mim. Ai. E a leitura é aquela leitura que a gente faz e passa, né? A gente faz e passa. Ai, Milene, que coisa mais linda. Habita em mim, vive em mim, dá fruto em mim. Que lindura! Vamos lá, Milene. O que significa ser e pertencer? O que é isso? Então, a ser e pertencer, ela tem uma intenção de ser um espaço para que o ser possa ser encontrado. Porque eu acredito que a gente se distancia tanto da gente, né? E na busca do outro a gente se perde muitas vezes. Então, o ser precisa ser encontrado. E precisa ser encontrado nas suas pertenças. Nós somos formados, formadas, nós carregamos referenciais, nós praticamos e reproduzimos exemplos e modelos. Então, nós precisamos encontrar o ser nas nossas pertenças para que a gente possa, de fato, encontrando esse ser, melhorar as nossas pertenças, que são as nossas relações, e fazer como um vaso nas mãos do oleiro o que é necessário para a nossa transformação. Porque a gente nunca pode esquecer que ser humano está ligado a essa característica de ser barro. E ser barro está ligado à ideia de humildade. Então, Milene, quando eu vou me encontrando... Opa, fala. Desculpa te interromper, já te interrompendo, né? Você dá cursos, né? O Ser e Pertencer é uma escola de formação humana, acima de tudo, né? Sim, sim. Nós temos os cursos que nos ajudam nesse despertar. E nesse tempo são mais de 20 cursos, né? Que a gente vai trabalhando leitura, meditação e compreensão dos textos bíblicos a partir de temáticas que têm a ver com o nosso contexto. Tá, e a pessoa que está nos assistindo agora, que agora descobriu que ela quer estudar, né? A gente tem o Instagram, tá tudo na tela aqui, gente, ó. @mestremi, @ser e pertencer, YouTube Milene Costa, a vida em conexão. A pessoa tá com desejo de estudar e de aprender, aonde que ela vê esses cursos todos, aonde que ela pode fazer a matrícula e participar? Ela pode entrar no Instagram da Ser e Pertencer, e lá nesse Instagram do Ser e Pertencer, na bio, onde fica o link a na bio. Isso, e lá vão ter os cursos. E quando a pessoa clica, ela já cai na nossa linha de WhatsApp e diretamente com a Ser e Pertencer, e pode ali conversar com a nossa equipe para fazer a sua matrícula para o semestre, que a gente tem cursos semestrais, ou nós temos um mini curso em fevereiro e março, ou mini cursos durante um mês só, para quem não gosta de ficar muito tempo. Então nós temos os cursos que estão sendo oferecidos. Queria dar um destaque em 2 cursos muito legais que a gente está oferecendo, que é o Caminho da Cura, o livro de Tobias, que nós vamos estudar, e o Sentir em Profundidade, que é estudar o Evangelho de Maria Madalena, que é uma novidade nos nossos cursos. Maravilhoso isso, gente. Evangelho apócrifo, né? Exatamente. Maravilhoso. Vamos lá, Milene. Então, vamos dar o destaque a 2 cursos. Você poderia repetir, por favor? O Caminho da Cura. O livro de Tobias. Que é uma leitura comentada do livro de Tobias. Esses cursos são segunda-feira à noite, online e ao vivo.
e o curso Sentir em Profundidade, a leitura comentada do Evangelho de Maria Madalena, que é o curso de quarta-feira, às 15 horas, também online e ao vivo, e você pode fazer da onde você estiver. É só online, é presencial também? Não, né? Somente online? Não, só online e ao vivo, né? Ao vivo assim, e a cores. Sim, Milene, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de dizer que há uma urgência em cultivar qualidade humana profunda, que é conhecido como espiritualidade, que é uma das forças que a gente tem da religião e que é urgente e necessário para os nossos tempos, onde a gente tem uma crise muito grande de valores. E a gente precisa buscar. Não vai ser uma mágica a nossa transformação. A gente precisa trabalhar nesse vaso que precisa ser modelado a cada dia. Te convido para fazer isso, juntos e juntas. E aí, o que você tá esperando para poder entrar? Vai lá no Instagram, @ser e pertencer, link na bio, clica no link na bio, ele vai te mandar pros cursos, pro WhatsApp e você tira todas as suas dúvidas. Todos os Instagrams estão na tela, @mestremi, @ser e pertencer, YouTube Milene Costa, a Vida em Conexão. Querida, muito obrigada, saudade de te abraçar, de te ver pessoalmente, vai chegar o momento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando dos cursos. Muito obrigada por essa parceria. De nada, meu amor. Um beijo, Deus te abençoe. Beijo, tchau.